E o tema de hoje, professor, nós vamos falar das transações imobiliárias, da parte tributária. Tributos nas transações imobiliárias. É isso mesmo, direito tributário. Direito imobiliário tem direito tributário também, né? Não tem como fugir. Nós já falamos da parte contratual. Na parte contratual, não resta dúvida que existem diversos contratos, e esses contratos devem ser feitos com base no seu objeto. O título tem que bater com o objeto. O contrato que fecha o negócio, que amarra o negócio, é o contrato facultativo, ou ainda chamado de contrato preliminar. Contrato de compromisso é aquele que eu posso fazer uma verbação da matrícula do imóvel, porque existe um compromisso entre comprador e vendedor. E isso eu consigo, após devidamente cumprido o compromisso, eu consigo fazer o registro, a transmissão. Falamos também da promessa. Toda vez que eu compro um imóvel na planta, o ideal é que esse contrato seja promessa. Estou comprando algo que vai ser feito, vai ser elaborado. Então, cada contrato tem o seu objeto correto. Não dá para falar que é tudo igual, não. A gente vê muita coisa errada, infelizmente, no direito imobiliário, muito contrato mal feito, mesma coisa na locação. Muita gente faz contrato-locação. O ideal é que na locação o contrato seja determinado. Contrato de locação residencial, contrato de locação não residencial. Se possível, ainda no título, mencionar se tem garantia ou não. Tudo isso faz a diferença. Infelizmente, tem muito contrato mal feito, é uma realidade, mas juntos a gente vai conseguir mudar isso aí, melhorar essas transações imobiliárias. Nós sabemos também que transacionar, fazer transação de um imóvel, compra e venda de um imóvel no nosso país, é muito caro, porque você tem que ter aí cerca de 8% guardado. Além do valor que você vai pagar no imóvel, o ideal é que você tenha reservado 8% do valor da transação. Ou seja, você vai comprar um imóvel de 200 mil, você precisa ter 8% de 200 mil guardado. 100 mil, 8% de 100 mil reais guardado. E isso é só para fazer a parte da regularização documental. Então, o fato é que nós não estamos contando aí com honorários advocatícios, se é que tem advogado no meio, não estamos contando com os honorários do corretor. Isso é só o que? A parte burocrática, ou seja, a parte de escritura pública, registro e tributos. Então, 8% é um reserva que você tem que ter, hein? Quem assiste questão de direito tem que explicar isso para o cliente, hein? É importante que você fale para o cliente. Você está comprando um imóvel de 400 mil, você tem um reservinha de 8% guardado? Ah, eu tenho, ótimo, que é o que você vai gastar para fazer a documentação do imóvel. Sem falar a corretagem, sem falar honorários advocatícios. Então, por isso, existe um comércio muito grande de posse no Brasil. Essa situação tributária, ela realmente força muita gente a fazer aí contrato de gaveta. E aí, por isso, nós temos aí no Brasil um percentual absurdo de posse no Brasil. Por causa disso, em virtude desses tributos, em virtude dessa carga, não só tributária, mas essa carga de procedimento registral. Tá? É uma realidade no nosso país. Entendendo de tributos, nós sabemos que tributos é estudado no direito tributário. E quando a gente fala e vincula aos imóveis, nós vamos falar agora de um tributo que é importante. Comprou, vendeu, ocorreu uma compra e venda de um imóvel, estamos falando aqui do ITBI. ITBI é o tributo de transmissão de bens imóveis. Esse tributo, ele depende de cada município, existe um percentual diferente. Então vamos entender isso juntos. Vem cá, olha só que interessante, ó. Professor, quando que eu recolho o ITBI? É o ideal, segundo o Código Civil, a partir do momento que você faça a escritura pública, na assinatura da escritura pública, o escrevente já vai conferir isso. Então, na verdade, o escrevente ele vai exigir de você, comprador, de você, vendedor de um imóvel, na assinatura, na escritura pública, não no registro, hein? Na escritura pública, vai exigir de você que você apresente aí o pagamento, a guia paga, devidamente paga de ITBI. Quando nós falamos de escritura pública, você já sabe, você que acompanha o Questão de Direito, você sabe que escritura pública, quem faz é o cartório, mas o cartório de notas, é a escritura pública de compra e venda. Registro quem faz é o cartório de imóveis. No Brasil, quem fiscaliza, quem exige a apresentação da guia, do comprovante de pagamento do ITBI, é o cartório, mas não é o de imóveis, é o cartório tabelião. Porque para fazer a escritura pública, normalmente dentro da escritura pública é lançado até a guia, o valor que foi pago, que foi recolhido. Então o cartório tem essa função de fiscalizar. Por isso muitas vezes quando você vai fazer uma escritura pública, no tabelião de notas, ele já te informa o valor do tributo e também normalmente até te auxilia, passa a guia para você pagar, ou pelo menos pede a prova que você efetuou esse pagamento e pede inclusive a cópia da guia e do comprovante de pagamento, porque é o cartório que vai fiscalizar, é uma função do cartório, o tabelião ele faz isso. Claro, nós temos, o Brasil é muito grande, tem mudanças de município a município, mas normalmente é assim. Quando a gente fala de ITBI, esse tributo então que deve ser recolhido na assinatura da escritura pública e não do registro, no registro já recolhi esse tributo, o registro só vou registrar com base na escritura pública, lembrando que o Código Civil, ele exige, é obrigatório aí, a escritura pública, a ata notarial, acima de 30 salários mínimos. Quando eu faço uma transação de um bem imóvel,
Abaixo de 30 salários mínimos eu não preciso fazer escritura pública, eu consigo fazer através de contrato de gaveta direto no cartório de imóveis. Quando o imóvel tem um valor aí acima de 30 salários mínimos, aí sim eu sou obrigado a fazer escritura pública. Nessa escritura pública eu sou obrigado a lançar o pagamento do ITBI para posteriormente ir no cartório de imóveis e fazer o registro. Então veja, é um procedimento inclusive demorado. Nós temos casos no escritório que o sujeito comprou um imóvel no leilão e não consegue registrar. Por quê? Toda vez que você dá entrada no cartório, é chamado de prenotação. Ou seja, é um processo administrativo no cartório, um processo de registro. Essa prenotação é como se fosse um número de processo. E normalmente, se você não entrega todos os documentos solicitados pelo cartório, e é subjetivo, um cartório pode entender que precisa de outros documentos, o outro cartório de outros documentos, ou seja, podem ter entendimentos diferentes, não existe algo padrão em relação ao cartório, porque existe o princípio da autonomia e da subjetividade, então os cartórios aplicam muito isso. Tem cartório que exige mais documentos, tem cartório que exige menos. Professor, existe uma diferença de cartório para o outro, uma dificuldade? Claro que tem. Isso vai depender muito do oficial. O oficial é aquele que representa, por delegação do Tribunal de Justiça, o cartório. Ele é como se fosse o dono do cartório. Então, ele pode, sim, pedir documentos a mais. Outro oficial de cartório pode pedir documentos a menos. Isso é um fato, é uma realidade. Tem cartório que quer que prove o princípio da continuidade, ele quer até a escritura pública do antigo proprietário. Isso acontece muito em leilão. Muita gente tem dificuldade, compra o imóvel no leilão, a carta de arrematação tem um vício, depois não consegue registrar. Isso é uma realidade no nosso país. Fato é que ITBI, o cartório que vai fiscalizar isso é o cartório de notas. Mas se falhou o cartório de notas, o registro você também não vai conseguir, porque existe uma falha de tributo, de pagamento de tributo, você não vai conseguir registrar. Nosso Brasil é muito grande, é enorme, existem diferenças e percentuais diferentes. Então vamos lá, vamos para um exemplo aqui, olha só para você entender. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele é cobrado sempre que existe essa transmissão, compra e venda de imóveis no Brasil. Olha só que interessante, em São Paulo, município de São Paulo, já foi 2%, hoje você vai pagar de ITBI 3%. Então quando você compra uma casa e você quer fazer o devido registro dessa casa, você quer regularizar a documentação, você vai gastar cerca de 8%. Por que 8%? Você vai gastar a escritura pública, você vai gastar o registro e o tributo. Hoje em São Paulo, 3%. Tá? 3% já foi 2%, uma alteração recente. Você pega a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, 2%. Olha que interessante. Ainda existe aí Recife, 3%, Porto Alegre, 3%. A média é de 2 a 3%. A média para o nosso país. Mas tem situações de 5%, então fique atento. E tem situações, exceções de 1%. Nós temos Porto Alegre também 3%, Salvador 1% para imóveis considerados populares, então o ITBI lá é 1% em Salvador, para imóveis considerados populares, e 3% para os demais. Aparece em Manaus 2%, e Manaus, olha que interessante, quando você fala de ITBI em Manaus, você vai pagar 2% quando o imóvel cujo valor seja acima de R$20 mil. Então tem isso. Como esse tributo depende do município, existem regras diferentes. Normalmente, né, de 1% até 5% é o que vai pagar. Normalmente nos estados 3%, de 2% a 3%. É o padrão. Mas existem regras diferentes. Então, quem assiste Questão de Direito, e o programa é a nível nacional, a gente sabe que muita gente de outros estados também assiste o nosso programa, você precisa saber que vai depender sim do seu município. Por quê? Porque existem formas diferentes, também além dessas formas diferentes, existem isenções diferentes, e você precisa ficar atento em relação a isso, tá bom? É muito importante. Quando eu falo de ITBI, olha que interessante, você já sabe o que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, você sabe que ele vai ter que ser pago no Brasil na escritura pública já vai ser mencionado a guia que foi pago, o valor que foi pago, para que consiga fazer o registro. Nós temos alguns casos de isenções também, mas aí tem que ser estudado em cada município para que você não seja induzido a erro, porque o nosso país, volto a falar, é muito grande, então vai depender de cada município. Por isso é importante que você contate aí um corretor especialista, realmente um corretor que é um consultor de negócio e também um advogado de direito imobiliário. Isso vai te ajudar para que você possa aí realmente não ser prejudicado em relação ao pagamento a maior dos tributos. Fique atento em relação a isso, hein? Quando eu falo de ITBI, não é o único tributo, não. Falou em imóvel, nós vamos lembrar dos tributos também, como IPTU e ITR. IPTU, imóveis urbanos, hein? ITR, imóveis rurais. Então, toda vez que você compra um imóvel,
saiba que você salva as exceções de isenções, que também possui, e isso também é muito peculiar, tem que ser analisado em cada cidade, para que você, cada cidade, cada estado, para que você possa verificar suas isenções, descontos, entre outras modalidades. Mas é importante que você comprou um imóvel, você tem que arcar com IPTU, e se for rural, ITR. A diferença do tributo é muito grande, né? Nós sabemos que o ITR é um tributo que a sua incidência é muito menor do que propriamente o IPTU. Então, inclusive, tem construtoras que compram imóveis e eles deixam esse imóvel com uma finalidade rural só para alterar o IPTU para ITR, e aí conseguem economizar até fazer a regularização do imóvel, cerca de 2, 3 anos, é uma realidade. Por quê? O tributo imobiliário, pelo incrível que pareça, está ligado à finalidade do imóvel. Se o imóvel tem a finalidade rural, por mais que seja um imóvel localizado no centro urbano, você vai pagar um tributo rural, porque a finalidade do imóvel é rural. Então, olha que interessante ter uma discussão em relação a isso. Quando eu falo de tributos no direito imobiliário, é importante a gente não esquecer, claro, do nosso imposto de renda, que sempre é objeto de dúvida. A declaração é uma dúvida frequente, vamos tratar até inclusive num programa próprio, mas também outra dúvida em relação a quanto eu vou pagar. Então, olha só, quando eu falo de compra e venda de imóveis, em relação ao imposto de renda, eu preciso saber que no Brasil eu pago com ganho de capital. O que é o ganho de capital? Eu vendi um imóvel por 500 mil, aí eu fui e comprei outro imóvel por 400 mil. Eu tive um ganho de capital de 100 mil reais. Eu vou pagar em média 15% desse ganho de capital. É isso mesmo, 15%. Então quando eu falo de imposto de renda, não estamos falando da declaração, mas sim da tributação. Em ganho, compra e venda em ganho de capital, em média eu vou pagar 15% do ganho de capital. É uma realidade, hein? Existem diversas exceções que nós vamos tratar. Olha que interessante aqui, ó. Quando eu falo das isenções de ganho de capital, aparece a primeira aqui, ó. A casa até 440 mil, você tem uma isenção. Precisa ser analisado, isso muda constantemente, mas atualmente até 440 mil reais você tem uma isenção. Você não paga esse tributo de imposto de renda. Outra situação importante é o prazo de 180 dias. Quando você compra um imóvel, você vende um imóvel, compra outro dentro do prazo de 180 dias, você também não paga o imposto de renda. Precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, esse benefício dos 180 dias, ele só pode ocorrer uma vez a cada 5 anos. É isso mesmo, uma vez a cada 5 anos. Então, se eu vendo um imóvel e dentro do prazo de 180 dias eu compro outra casa para residir, eu tenho a isenção, sim, no imposto de renda. Porém, eu só posso fazer isso uma vez a cada 5 anos. E por que essa limitação de prazo? Para que você não tenha um benefício se você seja um vendedor, um negociante, né, de imóveis. Então, o objetivo é ajudar aquela pessoa que realmente está fazendo a transferência de casa, mudança de residência, por diversos motivos, mas não é um vendedor de imóveis. Então, fica atento em relação a isso, isso é importante também. E aparece também para nós aqui, ó, em relação ao prazo. Nós temos também a isenção, quem comprou um imóvel em 1969, antes de 1969, também é isento de pagar o imposto de renda. Mas, professor, peraí, mas quem vai comprar esse imóvel? Não, às vezes o imóvel é antigo e está irregular, você quer regularizar a parte tributária, então você tem que saber que você fica isento em relação a isso. Então, é importante você saber. Aparece também um desconto importante, quem comprou imóvel em 1970 a 1980, também tem um desconto, algo em torno de 90%, isso deve ser analisado no caso concreto, é importante que você saiba também. Olha só que bacana também. Aí já na parte da declaração, hein? Professor, o corretor de imóveis, a comissão do corretor, ela vai ocorrer o desconto, eu posso declarar no imposto de renda, vai ter um abatimento? Vai sim, hein? Então é importante que você avise o seu cliente. Você, corretor de imóveis, vai cobrar a sua comissão. É importante que você passe essas orientações a respeito do registro, informe ao seu cliente que ele vai gastar em média para regularizar o imóvel. Isso se o imóvel precisa de uma regularização normal, convencional, ou seja, o vendedor transferir para o comprador, ou os vendedores transferirem para os compradores. Se essa documentação do imóvel já tem uma falha, já tem um vício, já tem um erro, aí realmente precisa analisar o caso concreto, porque vai ser diversas transições. No direito registral nós temos um princípio, que é o princípio da continuidade. Eu comprei do Felipe o imóvel, só que o Felipe comprou da Jéssica o imóvel, comprou da Sheila. A verdade é uma só, não dá para eu transferir do Felipe direto para mim. Vai ter que ser feita a transferência da Sheila para o Felipe e do Felipe para mim. Não dá para fazer uma transferência direta, isso não acontece no direito registral.
né, chamada diretinha, né? Ah, fiz uma transferência direta. Isso não existe, isso não é fato que não existe. Eu preciso seguir, o cartório de registro de imóveis segue o princípio da continuidade. Então, se existe uma falha de registro na documentação imobiliária, aí sim, além desses 8%, eu vou arcar com esse valor também da transmissão anterior, pelo princípio da continuidade. 8% é o imóvel que está o quê? Regular. É aquele imóvel que eu não tenho mais nada para fazer, 8%. Eu tenho que ter separado. Fora o quê? Fora honorários advocatícios, honorários do corretor, 8% é só a parte da documentação. O professor já falou, hein? É a parte o quê? De escritura pública, é a parte de registro e tributo, ITBI. Então, esses 8% que eu tenho que ter guardadinho, pode ser que em alguns lugares sobre um troquinho, né? Dependendo da situação, mas 8% é o ideal para não errar o cálculo. Eu tenho que ter guardado. Guardado para fazer o registro da minha casa, para conseguir transferir a casa, a propriedade para o meu nome, eu comprador. Então eu preciso ter guardado isso. Se eu tenho corretor a pagar, se eu tenho advogado, aí é por fora, é outra coisa, hein? Olha que interessante. E se o imóvel ele está irregular, eu também vou ter que fazer a regularização, gastar para fazer essa regularização a mais, né? Então fique atento em relação a isso. Fato é que na declaração, quem compra o imóvel pode declarar sim a comissão que foi paga ao corretor. Então, você pode pedir um recibo, é ideal que você, corretor, forneça um recibo ao seu cliente para que ele possa, assim, mencionar isso e abater no valor, né, da sua declaração. Isso ajuda muito. Não só o corretor, mas honorários advocatícios, no caso da transação imobiliária, e também as benfeitorias. Então, no mundo aí do direito tributário, isso tem valor sim. Tem situações que a gente pede recibo, não dá para declarar, não serve para nada, mas no caso da compra e venda do imóvel serve sim, ajuda bastante, tá? Então fique atento em relação a isso. Então, olha só, IPTU é imposto que eu pago todo ano em relação ao imóvel urbano, ITR, imposto de imóvel rural. Você, quando faz uma compra e venda de um imóvel, o ideal é que você confira sempre se existe IPTU em atraso ou ITR. Isso acontece muito, hein? Não só esses tributos, mas também o condomínio. O ideal é que você sempre cheque, verifique, antes de comprar um imóvel, se existe esses tributos em atraso. Porque se existir, você também poderá aí, fazer um acordo com o vendedor para descontar ou exigir que ele pague. É uma realidade. Isso vale também na locação, hein? Já perguntaram para mim, professor, quem paga o IPTU no contrato de locação? Segundo a Lei 8.245 de 91, quem paga realmente o IPTU num contrato de locação é o proprietário, ele que paga. A regra é ele tem que pagar. Mas se foi estipulado em contrato, se foi mencionado, pactuado que o inquilino tem que pagar, é o inquilino que tem que pagar. E caso o inquilino não pague, se foi estipulado, se foi mencionado, se está no contrato, cabe a ação de despejo por descumprimento contratual. Nós temos mais de 36 ações de despejo no Brasil. Entre essas ações de despejo, fora a ação de despejo por falta de pagamento, que é mais conhecida, nós temos a ação de despejo por descumprimento contratual. E a regra vale não só para o IPTU, mas também para o ITR. E também para condomínio. Então, o condomínio também. Professor, quem paga o condomínio? Em regra, quem paga é o locador, é o proprietário. Mas se está no contrato estipulado que o inquilino tem que pagar, ele que vai pagar o condomínio. Isso também é importante que seja mencionado no contrato. Sempre mencionado no contrato. Não pode ser dúbio, não pode ser omisso. Boleto também. Boleto quem paga, em regra, o boleto, aquele boletim do aluguel, quem paga é a imobiliária, quem paga é o locador, só se foi o quê? Estipulado em contrato, que aí o inquilino tem que pagar, tá bom? Então atenção em relação a isso, é importante que você saiba. Então quero agradecer a todos, desejar uma boa semana, não vai perder a próxima semana que o tema é sensacional. Os temas dessa semana, ó, escolhido a dedo, tá bom? Espero você. Tchau!